Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje mergulharemos em uma verdade profunda que poucos têm a coragem de enfrentar. A realidade que se desenha minutos antes da morte. Segurem firme porque estamos prestes a explorar um insight transformador que pode redefinir nossa compreensão sobre a vida e a eternidade. Mas antes de mergulharmos nesse abismo de reflexão, peço um gesto simples, mas poderoso. Deixe seu like para mostrar que estamos juntos nessa jornada de descoberta. Fazendo isso, você nos ajuda a divulgar o nosso trabalho para que mais pessoas possam ter acesso à sabedoria por trás das Escrituras Sagradas. E não se esqueça, este vídeo é mais do que uma mera exploração, é uma chamada para despertar. Acompanhe cada detalhe, pois a importância reside na verdade que emerge quando nos deparamos com o limite da vida. É nesses preciosos minutos antes da morte que encontramos clareza, significado e talvez uma oportunidade de transformação que transcende a compreensão cotidiana. Estamos prestes a desvendar os segredos do tempo que antecede a eternidade. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Ao conversar com um homem que havia vivenciado uma experiência de quase morte, o qual era cristão e, além disso, um empresário muito próspero e de muito sucesso, ele compartilhou algo que me surpreendeu profundamente. Ele afirmou que, ao estar a meros minutos da morte, o fez compreender verdadeiramente o significado do versículo Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Esse senhor afirmou que, naquele momento difícil em que não sabia se sobreviveria ou não, a única coisa que o sustentava era a cruz de Cristo, conforme Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Isso se aplica a todos nós. Damos prioridade a muitas coisas, mas quando confrontados com a eternidade, a única coisa que realmente importará é a cruz de Cristo. O Senhor Jesus Cristo será a única prioridade significativa. Na situação desse homem, a reunião de negócios que ele havia agendado para a próxima semana perdeu completamente a relevância. Tornou-se algo insignificante, um pensamento distante e sem importância para ele. Podemos extrair lições valiosas dessa situação. As coisas que damos mais importância nesta vida perdem seu significado diante da eternidade. Esse homem não pensou em ganhar dinheiro, não pensou em seu time de futebol favorito. Naquele momento, a única coisa que realmente importava para ele era a cruz de Cristo. Seu trabalho perdeu relevância, a casa da qual estava tão orgulhoso tornou-se insignificante e seu plano de aposentadoria também perdeu importância. A realidade é que a morte chega para todos nós, um por um, e no dia em que ela chegar, todas as coisas que priorizamos acima da cruz de Cristo se tornarão insignificantes. E você compreende. Você percebe isso porque sua consciência sabe dessa verdade, mas mesmo assim, não coloca Deus como prioridade. O que acontece após a morte? Existe algum lugar chamado purgatório? Simplesmente dormimos até a ressurreição? Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há menção de purgatório nas Escrituras Sagradas. A Bíblia nos ensina que após a morte há um julgamento, e saber que haverá um julgamento muda a perspectiva de vida de alguém. Você agora tem a consciência de que sua vida será examinada por um Deus eterno e santo, e que não pode mais viver da mesma maneira. O dia do julgamento está se aproximando, e nesse momento crucial, uma coisa se destaca como determinante para o destino eterno das pessoas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 nos diz:
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra cruz surge novamente e ela representa uma separação fundamental entre toda a humanidade. Inicialmente vimos em Gálatas capítulo 6, versículo 14, que a cruz era a única coisa na qual o apóstolo poderia se gloriar. Agora, novamente, a palavra cruz emerge, indicando uma linha divisória entre aqueles que estão perecendo e aqueles que estão sendo salvos. A cruz de Cristo é a razão pela qual nossos pecados foram perdoados, como expresso em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo inicia com a declaração, longe de mim, que significa literalmente que nunca deveria ocorrer eu me vangloriar de qualquer coisa além de Cristo. O que Paulo nos comunica aqui é para dirigir nosso olhar para Jesus, para a cruz. Infelizmente, há muitas coisas neste mundo que querem que você olhe, exceto a cruz. Este mundo quer que você se concentre em si mesmo e em sua bondade, enquanto a religião quer que você olhe para a sua própria justiça. Vamos focar em duas questões aqui. Primeiro, o mundo deseja que você direcione sua atenção para si mesmo e para suas próprias virtudes. Neste mundo em que vivemos, há uma ênfase em se orgulhar de ser uma pessoa boa. Eu sou uma boa pessoa. Pago minhas contas, cuido da minha família, obedeço às leis, sou gentil, sou amoroso. Eu sou uma boa pessoa. Assim é como a maioria das pessoas no mundo, e as pessoas que são incrédulas se enxergam como pessoas boas. Eles não se consideram pecadores destinados ao inferno. Muitos só veem como pecadores aqueles que cometeram crimes graves, como assassinato ou roubo. Essa é uma razão pela qual muitos têm dificuldade com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho aponta o dedo para cada um de nós, afirmando que todos somos pecadores. Não se trata apenas dos criminosos, não são apenas aqueles que cometeram crimes graves que são pecadores. A mensagem é que cada um de nós é pecador e transgrediu diante de um Deus santo. A realidade é que as pessoas têm dificuldade em aceitar essa verdade sobre si mesmas. A resistência surge quando se diz, não sou um pecador, sou uma pessoa boa. É por isso que a mensagem do Evangelho muitas vezes ofende as pessoas. Essa mensagem é direta, franca e nos confronta diretamente, afirmando que todos somos pecadores. No entanto, o mundo incentiva a olhar para si mesmo e para a própria bondade. Muitos acreditam na mentira do diabo, que sugere que não precisamos da mensagem da cruz. Para eles, a mensagem da cruz é considerada loucura. Muitas pessoas confiam na sua própria justiça. Infelizmente, há aqueles que frequentam igrejas que ficarão surpresos no dia do julgamento, pois estão mais focados em se vangloriar de suas próprias virtudes do que na mensagem da cruz. Acreditam tão fortemente na sua santidade aos próprios olhos que acham merecer o céu. Consideram-se tão indispensáveis para o céu que começam a se gabar para Deus sobre quão bons são. Essas pessoas não seguem a Cristo, mas sim a religião. Não se veem como filhos de Deus, mas sim como filhos da religião. Essa perspectiva distorcida fará com que eles tenham uma surpresa amarga no dia do julgamento. Isso me faz lembrar a parábola do fariseu e do publicano, na qual eu vou compartilhar com vocês para entenderem melhor por que somos todos pecadores. Era uma vez, em uma pequena vila da Judéia, dois homens que eram muito diferentes. Um deles era um fariseu, que era considerado um homem religioso e justo. O outro era um publicano, que era considerado um pecador. Um dia, esses dois homens decidiram ir ao templo para orar. O fariseu entrou no templo e foi direto para o altar. Ele se colocou em pé e começou a orar em voz alta, agradecendo a Deus por ser melhor do que os outros homens. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, disse o fariseu. O publicano, por sua vez, ficou de pé à distância. Ele não ousava olhar para o céu e batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O fariseu continuou a orar em voz alta, exaltando suas próprias virtudes. Ele disse que era um homem bom, que obedecia a todos os mandamentos de Deus. O publicano, por sua vez, continuava a bater no peito, dizendo: Deus, eu sei que sou um pecador, eu preciso da sua misericórdia. Quando terminaram de orar, o fariseu saiu do templo orgulhoso de si mesmo. Ele pensava que Deus estava satisfeito com ele, porque ele era um homem bom. O publicano, por sua vez, saiu do templo com o coração leve. Ele sabia que Deus o havia perdoado, porque ele havia se humilhado diante dele. Jesus, que estava observando tudo, e disse aos seus discípulos: Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lembra que o apóstolo Paulo enfatizou que a única coisa na qual podemos nos gloriar é em Cristo? No entanto, esse fariseu, cheio de orgulho e prepotência, praticamente deu uma palestra a Deus sobre o quão virtuoso ele é. Consegue imaginar entrar na presença do Senhor e se vangloriar de suas próprias virtudes? Como mencionei anteriormente, lamentavelmente, há 2 coisas neste mundo que desejam que você dirija seu olhar para tudo, exceto para a cruz. Primeiro, este mundo quer que você se concentre em si mesmo e em sua bondade. Segundo, a religião quer que você olhe para a sua própria justiça. Contudo, o profeta adverte: Deus nos livre de nos gabarmos de qualquer outra coisa. Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz: Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. No livro de Gálatas, Jesus Cristo é mencionado mais de 40 vezes, o que representa cerca de 1/3 dos versículos, evidenciando a importância central de sua presença na mensagem. Esta é a essência da vida cristã, como o apóstolo nos revela. A pessoa de Jesus Cristo cativou Paulo, e foi Cristo quem fez a cruz tornar-se gloriosa para ele. A glória da cruz para Paulo foi resultado de quem Cristo é e do que ele fez por nós. Quem é Cristo? Ele é o único Filho de Deus. E o que ele fez por nós? Viveu uma vida perfeita e tornou-se a propiciação pelos nossos pecados, enfrentando a morte definitiva em nosso lugar. Faça hoje um compromisso para não seguir o padrão do mundo, que se vangloria de sua própria bondade. Faça hoje um compromisso para não imitar aqueles que se gabam de sua própria justiça. Em vez disso, comprometa-se a ser um filho de Deus que se gloria na cruz de Cristo. Retomando o exemplo do homem mencionado no início do vídeo, quando a morte bateu à sua porta e ele estava a apenas minutos, meros minutos do julgamento, tudo em que ele pôde se apoiar foi em Jesus Cristo e na cruz de Cristo. Esta é uma mensagem séria, extraída de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É um compromisso que todos os homens e mulheres inevitavelmente enfrentarão. Quem determina esse compromisso? Deus é quem designa esse compromisso, e nem você, nem eu sabemos quando será o seu ou o meu, mas uma certeza persiste: o compromisso está se aproximando. Para cada homem e mulher, menino e menina, Deus marcou um compromisso, e esse compromisso se chama morte. Quando esse compromisso se materializar, o que realmente importará? Você se orgulhará de quão boa e maravilhosa foi a sua vida na terra? Estará se vangloriando de sua bondade e santidade? Estará se gabando de suas posses materiais? A dura e fria verdade, frequentemente ausente da maioria dos púlpitos em nossa nação, é que a única coisa que terá relevância para você, quando estiver prestes a entrar na eternidade, é a cruz de Cristo. Apegue-se a Jesus enquanto ele se apega a você. Nos minutos que antecedem a entrada na eternidade, o único nome que verdadeiramente vai importar
é o de Jesus, o doce nome de Jesus. Ele representa o único caminho para o Pai, a única rota para o reino de Deus. Ele é o único, e diante do inevitável encontro com a eternidade, é crucial lembrar que somente a fé em Jesus Cristo nos prepara para o julgamento. Agradeço a cada um de vocês por dedicarem seu tempo a essa jornada de reflexão profunda. Espero sinceramente que as palavras compartilhadas tenham tocado seus corações e despertado uma compreensão mais profunda. Agora, compartilhem esse vídeo com aqueles que vocês amam. Por quê? Porque todos nós enfrentaremos os minutos críticos antes da eternidade, e o compartilhamento desse conhecimento pode ser a chave para iluminar o caminho de alguém. E não se esqueçam de conferir o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Que Deus o abençoe, e eu te espero no próximo vídeo.